Ignore as altcoins e preste muita atenção no Ethereum. Eu quero mudar nesse vídeo a tua mentalidade, a forma que você enxerga o mercado, porque com a última movimentação que o mercado fez, a queda que ele está tendo, ou pelo menos teve, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, mudou e botou em evidência um comportamento que a gente tem que prestar atenção. Nós que temos o dinheiro dentro de cripto, principalmente altcoins, precisamos nos atentar nesse detalhe. Eu vou te passar tudo que eu consegui nesse vídeo, então senta e presta atenção. Depois de ver a queda, depois de ver a diferença de comportamento que o Bitcoin tem das altcoins, e hoje, pela conjuntura do mercado, a gente pode dividir o mercado em três partes: o Bitcoin, o Ethereum e as altcoins. Então, antes a gente, pelo menos eu, falava que as altcoins o Ethereum estava no bolo das altcoins, e a gente tratava tudo da mesma forma. Só que eu quero te mostrar exatamente com isso aqui, que essa visão precisa ser mudada. E de uma forma bem simples. Isso que você está vendo é o gráfico do Bitcoin. Eu vou adicionar aqui para você ter uma ideia. O gráfico do Ethereum. Claro, em fazendo uma diferença em escala, em porcentagem. Eu vou até mudar a visualização aqui para você ficar com uma visualização mais clara entre a performance do Bitcoin e do Ethereum. Então, olha só como é que o Bitcoin tem uma performance muito acima do Ethereum. Então, se a linha vermelha está abaixo, significa que o Ethereum está performando pior do que o Bitcoin. Isso ficou bem evidente nos últimos meses, que a gente viu o Bitcoin saindo dos seus 60 para os 120, perdão, 110, pulei um pouquinho, estou no futuro, ainda não. E enquanto o Ethereum ficou mais parado, ele ficou mais caindo do que subindo. O Bitcoin rompeu o topo histórico e o Ethereum não. Só que o ponto-chave disso aqui muda quando você adiciona um gráfico chamado Total 3. Você que acompanha o meu canal, você sabe muito bem que eu falo muito desse gráfico e da importância dele, porque é o gráfico que vai pegar todas as altcoins em um bolo e botar tudo em forma de gráfico. Então, a partir de um gráfico, nós conseguimos traquear o desempenho das altcoins. E o importante de você fazer uma análise, isso refletir no teu bolso, refletir na forma que você enxerga o mercado, se você faz alguma decisão mal feita ou bem feita, vai tudo com base na interpretação que você tem desses dados. O que eu quero dizer? Olha a diferença entre esses três gráficos. Novamente, esse aqui meio vermelho é o gráfico do Ethereum, o roxo é o gráfico do Total 3, ou seja, a gente pega todas as altcoins em um bolo, está representado por esse gráfico, e o Bitcoin nessa linha preta. A interpretação que você tira de um primeiro momento, isso é importantíssimo, é que o Bitcoin está performando muito bem, enquanto as altcoins estão performando abaixo do Bitcoin, enquanto o Ethereum está performando pior do que o Bitcoin e o pior da média do desempenho do Total 3. Então, olha só como é que o Ethereum está muito atrasado. Muitas pessoas, eu já falei isso em outro vídeo, estão vendo o Ethereum como um atraso para o mercado e não está demonstrando nenhum interesse. E cadê a alta que o mercado todo espera? O Ethereum não está respondendo com nada. Algumas pessoas olham isso aqui como desencorajador, enquanto outras eu olho como uma oportunidade. E quando eu falo, esqueça as altcoins e foque no Ethereum, atenção no Ethereum, eu digo no seguinte: se você está querendo ter um desempenho com as suas altcoins, você pode olhar a sua altcoin específico, mas é mais importante, mais válido e te economiza esforço analisar somente o Ethereum. Por quê? O Ethereum estar atrasado, ele reflete no comportamento das altcoins, porque o Bitcoin, ele comanda o mercado como um todo. Agora, a gente pode falar que o Ethereum comanda as altcoins? Por um momento, sim. Mas Douglas, calma aí, a linha roxa está desempenhando muito melhor que o Ethereum, um pouco mais baixo que o Bitcoin. Nós não vimos aquela alta toda das altcoins ainda, foi uma alta até que bem modesta, só que nada muito agressivo, porque se você analisar várias outras altcoins, elas caíram muito e subiram muito, mas não chegaram a recuperar, às vezes, em alguns casos, recuperar toda a queda que teve lá atrás. Então o mercado ele tá com uma sensação de atraso, mas na minha opinião não por causa das altcoins, mas sim por causa do Ethereum que tá puxando essa performance. Você pode até ver que o desempenho do Total 3 tá bem acima, só que temos algumas considerações e aí que os detalhes importam. Porque se você olhar o ranking das altcoins, olhar o ranking do mercado de cripto, quais foram as moedas, os projetos que mais desempenharam e trouxeram atenção para si? Bota aí XRP, que subiu pra caramba, Solana, que subiu pra caramba, e a gente pode botar até BNB, que subiu. Então, podemos falar que a XRP, Solana, BNB
atraíram muito capital para o mercado, já que elas estão aqui no top 6. E essa é a injustiça, por assim dizer, das altcoins, porque pra gente, parece que desempenhou muito o Total 3 com as altcoins subindo, performando aqui 95% em relação ao Bitcoin, que subiu 110%. Ficaram atrasadas, mas a sensação é que você não teve essa performance, pelo menos na tua carteira, dá uma sensação assim. Acredito que o mercado sinta dessa forma, mas isso é porque o capital que entrou nas altcoins foi focado nas maiores. Então, enquanto as pequenas, que às vezes você está fazendo uma aposta, uma criptomoeda menor, não refletiu no resultado que você esperava. Só que aqui que está o negócio, quando que isso vai entregar uma resposta de quando que eu vou ganhar dinheiro? Exatamente por isso que você deve prestar atenção no Ethereum. Eu vou pegar esses gráficos que eu botei do Ethereum, olha o trava-língua, Total 3, vou deixar de volta aqui o gráfico do Bitcoin e vamos entrar um pouco na parte técnica e cíclica aqui do mercado. Nós sabemos, você sabe muito bem que o mercado de cripto tem os seus ciclos, nós estamos em um momento propício, já falei inúmeras vezes nesse canal sobre a estrutura que nós temos tecnicamente falando do mercado e como tudo está saudável. Não temos risco, pelo menos graficamente falando, de ter um fim de ciclo nesse exato momento. Nem olhando para o Bitcoin, nem olhando para a conjuntura macroeconômica, enfim, tá tudo saudável na minha opinião. A questão é que nós temos ainda uma margem para subir, visto que, resumindo, o ciclo de alta dura 1.050 dias, enquanto o ciclo de baixa dura 300, 400 dias. E nós ainda temos alguns meses até chegar ao fim desses 1.050 dias, visto que nós estamos em um ciclo de alta e a alta do mercado de cripto começou desde 2022. Projetando isso aqui no futuro, para o futuro nós temos ainda uma margem aqui, eu vou botar em valores exatos para você ter uma noção mais clara aqui. Nós temos mais ou menos aqui, Douglas, o que você está fazendo? Está usando a ferramenta errada, mas tem aqui, vou botar em agosto, setembro, o fim do ciclo. Então, a projeção de 1.050 dias é que acaba em setembro de 2025. Isso entrega para a gente uma margenzinha ainda de 231 dias, que se você olhar para trás é mais que o suficiente para dar um retorno bom para as suas altcoins. Só que aqui tem uma questão, a previsibilidade das altcoins. Eu cheguei numa conclusão que é o seguinte, nós costumamos a tratar tudo como cíclico. O mercado é cíclico, o Bitcoin é cíclico, perfeito, ele tem tempo de mercado para concluir isso, para a gente chegar numa conclusão, visto que se você olhar para trás, para o passado, o Bitcoin, ele dá essa informação para a gente que o ciclo de alta dura 1.050 dias, porque isso já aconteceu 2 vezes no passado, isso dá a margem para a gente, estatística, de fazer uma projeção, porque 3 é o número mais importante do mercado. Provavelmente você nunca escutou sobre isso, mas a verdade é que você precisa de 3 informações. Uma informação para dar base, a segunda informação como validação e a terceira informação como confirmação. Então, para qualquer dado, leitura estatística que você fizer, o mais importante, principalmente análise gráfica e tomada de decisão, você precisa de 3 informações que tenham e te deem uma convicção melhor na tomada de decisão. Tá? Você vai ver que linhas de tendência, entrando numa parte mais técnica, a maioria delas, você vai ter uma solidez melhor a partir do momento que ela faz 3 toques. E se não faz 3 toques, tem 2, faz um rompimento e volta para confirmar. Então, no geral, tudo que você envolve análise gráfica, técnica, tomada de decisão, leitura estatística do mercado envolve 3 passos. Tá? E aí, por que eu estou falando isso? Porque nós temos passado em métrica para fazer essa leitura. É por isso que conseguimos estimar que temos ainda margem para o ciclo de alta. A questão é que quando a gente fala para as altcoins, não dá para ter o mesmo pensamento, e esse é o erro que muitas pessoas cometem, e é um pensamento que eu tinha, que a partir de agora eu tenho mais clareza. Já havia cogitando isso, mas agora eu tenho mais clareza do que antes. Então traz a câmera para mim. Eu quero falar o seguinte, o mercado de cripto, a gente costuma falar que é tudo em uma coisa só. Só que o Bitcoin, ele tem histórico desde 2011, 2010 aqui que nós temos pelo menos um gráfico. Olhando para as altcoins já não é a mesma coisa, porque em 2020 e 2021 nós tivemos o primeiro ciclo das altcoins. Então nós não temos essas 3 informações para crer que as altcoins vão desempenhar tão bem. É exatamente por isso que as projeções que a gente faz no curto prazo para as altcoins, nem todas se concretizam. Apesar de estar com desenho, uma estrutura gráfica excelente,
ainda otimista, nós estamos tendo um comportamento que está sendo muito mais volátil se você olhar para o passado. Então traz em dúvida se realmente a gente vai ter o ciclo das altcoins, se vai subir a expectativa que nós temos. Então fica tudo mais nublado. E tá ficando mais nublado, às vezes você tá perdendo a sua expectativa com o mercado porque não tá indo conforme você tá imaginando. Porque o que tá na sua cabeça é que vai subir muito, sendo que nós não temos essa métrica assim como nós temos no Bitcoin para crer sobre isso, que vai ter essa alta todas as altcoins. Só que se você usar cruzamento de dados gráficos, vai ficar mais claro para você e melhorar a sua convicção nas altcoins. Então não é um ponto cego no mercado que, tô investindo em altcoins e, pô, você tá falando que não vai subir? Não é isso. A questão é que não dá para tratar o ciclo das altcoins como o mesmo do Bitcoin, porque o tempo de mercado deles são bem diferentes. As altcoins solidaram em 2020 e 2021, nós tivemos o crescimento de DeFi no ciclo passado, então é muito recente. Nós temos um segundo ciclo, que é literalmente dos 3 passos que eu te falei, que é base, validação e confirmação. Nós estamos buscando uma validação para crer em uma tese e depois confirmar ela. Então tá tudo muito cedo ainda para a gente falar sobre isso, mas fazendo cruzamento de dados, vendo o desempenho do Bitcoin, analisando gráficos auxiliares, que eu já falei da importância, é importante que você se inscreva nesse canal para você não ficar sem informação. Eu tô sempre querendo te dar informação do que eu tô fazendo com o meu dinheiro e abrindo a tua mente em relação a como que você pode otimizar os teus lucros observando o mercado, fazendo uma análise inteligente. Isso aqui é mercado de alto risco, você precisa ter conhecimento estatístico e leitura de probabilidades para aumentar as suas chances, porque sorte não vai te ajudar. Cripto, você tá vendo na pele agora com essa queda que não é para todo mundo. Então, se você pegar aqui o gráfico do Total 3, beleza, nós não temos essa leitura cíclica das altcoins, mas o que tem no Total 3? Como nós não temos o ciclo, nós não esperamos um ciclo específico para as altcoins. Nós esperamos um comportamento com base no que está sendo dito. Ponto. O que está sendo dito? O Total 3, o crescimento de tamanho de mercado das altcoins, que hoje está em 931 bilhões de dólares, está em um crescimento saudável. Você vai notar que formou um fundo duplo aqui em 2022. Maravilha, formou um fundo duplo, subiu. Formou um topo, formou um fundo, formou um topo, está na busca de um fundo. Esse fundo está sendo representado graficamente com uma rejeição a um topo histórico, o que é totalmente normal. Você tem uma resistência, você tem uma rejeição. É normal você ter uma rejeição e quando tem, é um negócio mais forte, mais violento. Então essa queda do mercado está sendo pontual para algumas moedas, algumas estão sofrendo mais. Por quê? Porque aquela alta que a gente teve, a sensação que subiu muito, foi guiada principalmente pelas altcoins maiores. Então as menores estão realmente tendo uma dificuldade maior de subir. Quando que isso vai acabar? Quando o gráfico Total 3 fizer um rompimento para cima válido. Por enquanto ele está recuando, buscando um suporte. Douglas, é o fim do mercado? Tenho convicção suficiente para falar que acabou o ciclo? Tem um risco disso? Na minha opinião, não, porque a estrutura dessas ondas que o mercado fez ainda estão bem saudáveis. Não posso fazer a conjugação errada aqui. Então, olha só. O mais importante é você entender quando que a estrutura está em risco. Por enquanto, se ele forma um topo lá atrás, ele tem uma alta, acompanha comigo, ele tem uma alta, ele retrai, ele cai, busca a região de suporte, consegue se manter, sobe. E quando ele rompeu, fez essa alta aqui, qual foi a próxima região de suporte? O topo anterior. O preço atualmente ele está acima do topo anterior? Sim, ou seja, ele tem uma estrutura saudável para continuar subindo. Isso aqui seria colocado em risco a partir do momento que ele começasse a perder violentamente essa segunda aqui, região vermelha. Indo mais para baixo, ele começaria a cancelar e pelo menos botar em risco a estrutura de alta das altcoins. Novamente, não dá para a gente crer em um ciclo preditível. Pô, agora eu não sei se eu falei essa palavra errada, provavelmente falei. Não dá pra gente crer na previsão dos ciclos das altcoins porque é recente, mas nós conseguimos ver através do gráfico comportamento pessoal, na verdade não pessoal, mas específico desse gráfico. E aí sim dá pra ter uma noção. E por enquanto nós estamos apenas corrigindo para voltar a subir, na minha opinião, tentar esse rompimento. Agora, o timing do mercado é onde ele vai arrumar esse fundo, se ele vai bater aqui novamente nos 700 ou 800 bilhões para achar um fundo para voltar a subir. Então isso fica em xeque. O que traz pra gente a leitura do Ethereum.
Só que a leitura do Ethereum fica mais fácil porque nós temos histórico. E é uma moeda grande do mercado. E o mais importante, que eu falei em um vídeo, é por isso que eu falo novamente, é importante você se inscrever. Um segundo para você fazer isso? Excelente, pronto, agora você está informado. É o seguinte, o Ethereum, ele tá com uma construção gráfica interessantíssima. Por quê? A tendência dele é um pouco diferente do que você viu no Total 3. É uma construção técnica mais consolidada. O que significa isso, Douglas? É um comportamento de fortalecimento de regiões em preços importantes. Isso porque o Ethereum não está fazendo uma estrutura simples como essa aqui que você viu no Total 3. A estrutura do Ethereum é mais assim, ele fica lateralizando, cai, lateraliza, sobe, lateraliza. Por que isso aqui é importante? Porque ele vai trabalhando em blocos, e blocos fortalecem o preço, criam solidez, criam uma liquidez importante nessas regiões que tendem a segurar o preço, criar demanda, criar oferta, dependendo da tendência. Então, olha só como é que a tendência é trabalhada em blocos aqui, e é por isso que isso aqui diz muito mais do que parece. Enquanto o Total 3 está buscando uma construção para voltar a subir e tentar um rompimento topo histórico, não dá para negar que tem alguma coisa botando esse risco, porque está completamente normal, tecnicamente falando, não tem como refutar essa tese. Nós temos o gráfico do Ethereum fortalecendo uma região importante, porque, beleza, aqui ele formou dois topos, região importante. Aqui formou um topo, região importante. Aqui formou um fundo, região importante. Mas sabe qual que é a região mais importante dentro de todas essas? Se você falou essa do meio, você está corretíssimo. Porque essa região aqui no meio é a interseção de todos os blocos. Ou seja, a região dos $3.000 por Ethereum tende a ser um chão pesado e duro para não perder esse suporte. Isso sustenta uma leitura que ele pode estar buscando novamente essa região para pegar impulso e subir e tentar fazer um rompimento topo histórico. O Ethereum demonstrando essa força, e no futuro você vai me falar se eu estou certo ou errado. Se ele repetir essa estrutura, a probabilidade dele ir buscar os $5.000 e romper o topo histórico é altíssima. E isso acontecendo vai ser o gatilho, provavelmente vai acontecer em conjunto com o Total 3 rompendo o topo histórico. Por que eu estou falando isso? Porque se você fizer uma leitura, interpretação de todos esses gráficos, Bitcoin, Ethereum, Total 3, você vai ver que indiscutivelmente as altcoins estão mais atrasadas em relação ao Bitcoin, a própria dominância é a prova disso. Só que o mercado não está confortável ainda de dar o capital para as altcoins. Por quê? Ele não está respeitando o ciclo? Não tem ciclo das altcoins. Essa é a conclusão que eu cheguei. Só que isso não impede você fazer uma leitura mais simples, usando o Ethereum como referência. O Ethereum dando confiança para as altcoins vão subir. Então a gente tem uma métrica, uma margem de ter uma valorização para as altcoins nas próximas semanas. Não dá para contar essa questão de altcoin season, temporada das altcoins. Cara, eu cheguei a uma conclusão, eu preciso ser transparente para amadurecer a minha visão de mercado e falar que isso aí é balela. Ah, mas a dominância, tá, a dominância é recente ainda. Se você olhar para as altcoins, DeFi, tudo, é recente. O último ciclo nós tivemos uma alta muito forte e agora é a segunda prova que nós estamos tendo dessas tecnologias que até então não estão vingando. DeFi ainda está tentando se recuperar de 2020 e 2021. Então não dá para crer que vai acontecer porque sempre acontece. Não tem esse sempre. Então nós estamos ainda, isso acaba sendo um pouco óbvio, em um processo de amadurecimento do mercado de cripto para o Bitcoin, para o Ethereum e para as tecnologias de cripto. A gente está amadurecendo, não dá para falar que o mercado de cripto é consolidado hoje, porque acontece o que você está vendo. O Bitcoin cai 10, 20%, as altcoins caem 50, 60, 70, 80%, como no próprio ano passado teve essa queda. Então eu não quero passar nesse vídeo um ar de pessimismo, pelo contrário, eu quero trazer uma parte otimista da história, só que ao mesmo tempo falando com você o que eu tô percebendo, porque não adianta nada a gente ficar insistindo em uma narrativa que não dá certo, que dá um conforto pra gente, sendo que tem outras formas a gente ver isso, às vezes com mais confiabilidade. Então eu mudei um pouco a ótica nesse vídeo para você perceber que a leitura permanece otimista se você olhar de outra ótica, e não ficar focando só em altcoin season, dominância e tudo. Então se você amarrar tudo, o Ethereum rompendo para cima,
O total 3 indo romper o topo histórico. A dominância, nesse contexto, vai estar mais confortável para cair, aí sim entregar a valorização das altcoins. Então, se você for buscar detalhe por detalhe no mercado de cripto, você vai ver que não está tudo bem como esperado, porque não tem esse esperado. Quando se trata de altcoins, nós estamos em um mercado de alto risco. Mas uma coisa eu consigo falar. Acredito que nós estamos no caminho certo. Esse é o ponto mais importante. E em cripto, você só vai ter sucesso, você só vai ganhar dinheiro, eu falo por experiência própria, se você souber lidar com os imprevistos. Você souber lidar com FUD, com gente falando que acabou de vez, gente falando notícia ruim, porque é muito fácil você ser pessimista quando o mercado tá caindo. Pô, é muito fácil, pô. Agora, você ser otimista quando o mercado tá caindo, já não é uma tarefa fácil. Mais difícil que isso é você provar que você tá otimista e o porquê que de você estar otimista dentro de um cenário bearish, um cenário pessimista. Sua cabeça deve ter dado um nó agora, mas no geral é muito fácil ir a favor da narrativa. Só que qual narrativa? De macro ou micro? Por enquanto nós estamos numa narrativa micro de queda, que tá trazendo um peso porque as altcoins estão desvalorizando e dá essa sensação de segurança para você se você está exposto em altcoins. Só que você mudando a ótica, a forma que você enxerga tudo, fica mais fácil. E você tendo base técnica para se basear, você fica muito mais tranquilo, porque você sabe que você tem um certo controle da situação. Por um lado, uma pessoa que não tem nem ideia do que eu falei aqui nesse vídeo vai continuar se desesperando e vendo notícia por notícia, achando que a notícia vai definir tendência. Historicamente, e eu gosto de falar sobre isso, notícia não define tendência. Não é obrigatório, mas eu sei por questão de conforto, para você dormir melhor, para você saber o que você está fazendo com o seu dinheiro, é importante você ter consciência nesse mercado. Se você tiver interesse em aprender mais sobre isso, tudo que eu te falei, criar essa consciência de saber cruzar dados, isso aqui é importantíssimo para o futuro, para sempre para você, em todo o mercado financeiro, principalmente de alto risco. Se você quer ganhar mais dinheiro, link na descrição. Tem todo um passo a passo, tudo que eu sei, tudo que eu tô planejando para esse ciclo de alta, tá no curso abaixo. É um curso completo, tem conteúdo pra caramba, é um preço muito barato que eu tô aqui realmente para ajudar. E sempre te dar informação e compartilhar o que eu tô vendo, que é exatamente o que eu tô fazendo com o meu dinheiro. Mas muito obrigado pelo companhia, um grande abraço e tamo junto.